Bom dia a todos. Hoje nós discutiremos o conteúdo da aula 10, o oscilador harmônico. Nessa aula, o que nós fizemos foi obter a solução da equação de Schrödinger para um potencial de um oscilador harmônico, que é um potencial que depende da posição ao quadrado. É um problema recorrente em física, ele aparece em diversas situações, desde a mecânica até eletromagnetismo e agora na mecânica quântica, né? É um problema bastante importante em diversos aspectos, mas um que eu tentei ressaltar nessa aula foi o fato de que a solução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico está em acordo com as hipóteses de Planck para a radiação do corpo negro, né? Então, basicamente, aquela suposição de que os osciladores que produziam as ondas dentro da cavidade, que estavam na superfície do material da cavidade, geravam ondas discretas, ela é confirmada pela solução da equação de Schrödinger para esse potencial contínuo. Além disso, nessa aula tem uma mudança do que a gente tinha feito até agora, porque a partir dessa aula até o final do curso, né, que é o conteúdo da prova 3, o que a gente vai fazer é resolver a equação de Schrödinger para potenciais contínuos. Basicamente, a gente vai resolver dois potenciais contínuos: o potencial do oscilador harmônico e o potencial coulombiano. E o potencial coulombiano vai dar início ao que a gente chama de física atômica, né, que é a solução para o átomo de hidrogênio, que a gente vai ver esse átomo mais simples na perspectiva do modelo de Schrödinger. A gente viu isso no modelo de Bohr, e agora a gente vai ver no modelo de Schrödinger, e vai ser o início do conteúdo de Física Moderna 2. Né? Então, nesse contexto, eu gostaria de saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algum ponto que gostaria de trazer para a gente começar as discussões dessa aula, do conteúdo dessa aula aqui. Professor? Bom dia, Gilberto, tudo bem? Bom dia. Eu vou começar aqui. Eu ainda não assisti tudo, mas eu confesso que eu fiquei bastante confuso com essa aula em relação a tentar interpretar, né, o que seria que está acontecendo com a partícula. O senhor pode colocar ali onde tem uma parábola, potencial com uma parábola, e tem a energia quantizada, tem os níveis quantizados de energia? Acho que é bem lá no fim já, mas a coisa tá. Depois a questão vai voltar para o início. Tá. Essa aqui? Isso aí. É exatamente aí. E aí eu fiquei pensando no oscilador harmônico, né, tentando entender como que isso aconteceria, por exemplo, uma partícula presa dentro de um metal, né? Então, uma parte de um metal, ela oscilando ali dentro. E aí eu fiquei pensando se a partícula está num potencial entre E1, ela não vai ter energias que são ali contínua, professor? Como é discreta? Ela teria que desaparecer de E0 e aparecer em E1, porque entre E0 e E1 tem um trajeto, e aí ela estaria ali, por exemplo, no meio do caminho, entre E0 e E1. E entre E0 e E1, nesse meio do caminho, ela teria uma energia, que não é nem E0 nem E1, seria E meio. Mas aí não, né? Então significa que ela está em E0 e ela aparece em E1, é isso? Não entendi essa parte. Exatamente. Mas aqui você tem que pensar o seguinte, que essa discretização, ela é uma discretização na energia, né? A posição, né? Essa aqui é a posição, né? Então, veja que em posição aqui, a partícula está oscilando entre dois extremos. Quando ela muda de estado, ela passa a oscilar entre outros dois extremos. Eu não sei se você consegue ver o meu cursor, ele está muito pequeno, né? Deixa eu ver se eu Consigo, risco. tá um pontinho bem pequeno. É porque é a canetinha aqui desse programa aqui, mas eu vou Que é escrever muito aqui. estranho essa coisa, professor, porque assim, a energia ela é diretamente proporcional ao X, né? Então, essa relação, o X é contínuo, mas a É, energia não. Então, tem um ponto é, contínuo de X que a energia é zero, porque
se a energia não é contínua, mas o X é contínuo, então nesse ponto não tem energia. Fica estranho para mim isso. Porque pelo que eu estou entendendo do que você está comentando, você está pensando em trajetória, né? E lembre-se que em mecânica quântica são poucas as situações onde a gente pode falar de trajetória. A gente não pode conhecer a posição e o momento ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente fala aqui dessas funções aqui, ó, que são as funções de densidade e probabilidade, as funções de onda, né? As funções de onda ao quadrado dão a probabilidade de você encontrar a partícula. Você sabe que no estado 0 ela está oscilando entre esse ponto e esse ponto. Você sabe que no estado 3 ela está oscilando entre esse ponto e esse ponto. Mas qual é a trajetória dela? Essa é uma pergunta que você não pode se fazer, né? Aí o que acontece? Tem as densidade e probabilidade para você encontrar a partícula dado que ela está no estado 3, dentro dessa amplitude aqui do estado 3. Ainda tem essa questão, né, de que tem uma probabilidade na região classicamente proibida. Mas o que a gente está falando aqui a gente sabe que a partícula está oscilando dentro dessa posição. Mas essa questão de trajetória, ainda mais quando você fala qual é a trajetória quando a partícula está indo do 2 para o 3. Entende? Essa ainda é uma pergunta ainda mais... como é que eu posso dizer? Fora do escopo da mecânica quântica. Sim, está mais clássico, né? É difícil sair do clássico nesse sentido, quando o exemplo é uma massa e uma mola, né? Um exemplo tipicamente clássico, e aí a minha mente fica imersa, né, nessa ideia clássica, né? De que em todo lugar a bolinha presa numa mola vai ter uma posição. Eu não consigo imaginar uma coisa muito diferente disso. Na verdade, essa é a questão da gente, que é difícil da gente se acostumar com a mecânica quântica, que é abrir mão dessa nossa tendência de falar de trajetórias, né? Então, a gente tem que entender aqui que qualquer medida que a gente possa fazer para rastrear a trajetória, a gente muda o sistema quântico, né? Então, quando você está olhando um bloquinho conectado numa massa e oscilando, o que você está fazendo ali é recebendo no seu globo ocular uma série de fótons que estão batendo ali no bloquinho e você está vendo aquele bloco, você está vendo a oscilação. Ali nessa condição você atribui a posição e momento, né? No entanto... Uma limitação do nosso sensor seria isso, professor? Oi, desculpa, não entendi. Não, desculpa, continua, por favor. Então, nessa condição, se você for para o contexto do oscilador na mecânica quântica, numa situação análoga, quando você jogasse fótons nesse sistema, ele não é mais o que ele costumava ser antes do fóton chegar, né? Então, a essência do princípio da incerteza de Heisenberg vem desse aspecto, de que não tem mais agora meios de você conseguir fazer esse rastreamento da trajetória do mesmo contexto que você fazia na mecânica clássica. Tá, legal, professor, legal. O interessante é que no macro, né, depois na média, né, você tem sempre esse resultado que você tem uma trajetória, né? Você poderia, talvez, sei lá, ter uma coisa aleatória e inesperada, já que não sei, né? Não consigo descrever a trajetória, então poderia estar num lugar, sei lá, inesperado, mas nunca está nesse lugar inesperado, né? Macro, dizendo assim, avaliando macramente, por exemplo, um sistema massa-mola, onde a massa está oscilando na vertical, né? E aí eu nunca vejo, por exemplo, a bola saindo numa posição inclinada, assim, né? E voltando. Mas, teoricamente, eu poderia, se eu diminuir isso muito e deixar isso muito pequeno, isso poderia acontecer, né? Só que parece que na média nunca acontece, né? Essa parte eu não entendi muito bem, né? Eu acho que eu não consegui explicar também. Tá bom. Eu só queria fazer duas ressalvas. Uma é agora, nesse último comentário que você fez, só lembrar que a massa-mola, na vertical e o bloquinho preso na mola, não é o mesmo caso que a gente está resolvendo aqui, né? Porque a massa-mola na vertical é um oscilador forçado, né? Então, não é a mesma coisa. Agora, no caso do comentário que você fez no começo, que é dos elétrons no metal, a gente tem que pensar aqui que esse oscilador harmônico é, na verdade,
a posição do átomo, tá certo? É o átomo que está oscilando, e essa oscilação é a ligação, é dada pela ligação metálica, né? A ligação molecular que prende o átomo na rede. Não é o caso do elétron. Eu tenho que fazer essa ressalva porque em Física Moderna 2 a gente vai ver que os elétrons no metal eles têm uma distribuição de estados contínua, mas é devido a uma configuração muito específica, e a gente vai ver que configuração é essa. Mas os átomos eles estão presos em estados discretos como esse, que tem uma ligação, uma força restauradora, né, que a gente pode aproximar por um oscilador harmônico. Então, eu só queria fazer essas duas ressalvas, tá? Legal, professor. Eu vou fazer outra pergunta, não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Em relação... pode ser uma pergunta muito trivial para o senhor, mas eu tenho uma dificuldade com matemática, e aí eu percebi que quando a gente pega aquela constante... aquela função Hn de x, né? E aí transforma ela numa somatória, né? A gente pensa nela como uma somatória, e eu não entendi por que não sei, não fez sentido para mim. Tudo bem, a parte de normalizar eu entendi que é depois, mas antes disso, como que a gente soma? Por que eu somo várias coisas para dar zero? Né? Isso não parece interessante para mim, né? Então, somar e não somar, né? Então, para chegar em zero, eu fiquei sem entender por que dá zero. Uma soma, né? Eu somo um monte de coisa e no fim esse monte de coisa dá zero. Isso seria esse. Aqui, na verdade, tem um detalhe. É o seguinte. Né, quando a gente resolve a equação diferencial, a gente supõe essa... A gente usa... Isso aqui é um método de solução da equação diferencial, né? A gente pega essa somatória e tenta achar quais são os coeficientes aqui, ó, dessa somatória aqui, para dar a solução. E no caso, a gente achou que esses coeficientes eles têm essa relação aqui. Então, o coeficiente do termo de ordem n mais 2, ele está relacionado com o coeficiente de ordem n. É aí que está a questão. O que a gente está fazendo aqui não é igualando o polinômio a zero. O que a gente está fazendo é, dessa solução, escolher quais são aqueles polinômios que têm uma normalização finita, uma integral finita, tá? Uma integral de menos infinito até mais infinito que dê um número que a gente possa depois normalizar, multiplicar por uma constante para dar 1. E essa escolha a gente faz suprimindo os termos de ordem superior. Porque os termos de ordem superior, eles explodem para o infinito mais rápido, né? Então, quando a gente pega e coloca que esse termo aqui de cima dá zero, o que a gente está fazendo é anulando os termos de ordem superior. Tanto que se você for olhar aqui, ó, nas soluções, o que aparecem são polinômios de ordem baixa, né? Por exemplo, aqui, ó, o estado 2 aparece uma função de ordem 2. O estado 3 ainda aparece de ordem 2, tá vendo? Então, o que você está fazendo é não deixando esse polinômio ser uma soma infinita de termos de polinômio. Porque se for, aí a integral não converge. Legal, professor. Então, para que converja, a gente tem que suprimir os termos de ordem superior, exatamente. E com essa supressão, a gente chega nessas funções especiais, que são os polinômios de Hermite. Tá? Então, é isso. A gente não está anulando a série. A gente só está anulando os termos de ordem superior, aqueles termos Cn mais 2. A gente não está fazendo nenhuma... Oi, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Tá. A gente não está fazendo nenhuma suposição a respeito do valor de Cn, né? A gente está fazendo a suposição a respeito do valor de Cn mais 2. Né? Tá? Então, tem essa questão. Eu não sei se respondeu. Acho que sim, um pouco. Eu ainda estou um pouco confuso, porque talvez eu não tenho uma base matemática completa para estar visualizando isso muito bem. Ou não sei se ninguém visualiza mesmo, não vai saber.
Professor, outra coisa, em relação a essa posição de equilíbrio, né, que ele fica mais ou menos na posição média, né, a distância entre os dois átomos de hidrogênio, são dois potenciais, é um potencial que afasta e um que aproxima, porque tem uma energia de ligação e uma energia que repele, e aí ela se aproxima pela ligação e quando chega muito perto, repele. E aí a tendência é sempre chegar perto, aí quando chega muito perto, repele. Mas o que faz uma coisa aproximar e aí essa coisa tá pedindo e quando chegar perto, essa coisa tipo, dá uma bica? É como se batesse na parede e voltasse? Não, pensa assim. Vamos pensar no caso da molécula de hidrogênio. Né? Então, um hidrogênio é formado por um próton e um elétron. Quando você tem os dois hidrogênios se aproximando muito, o que acontece é que um núcleo começa a enxergar o outro núcleo. Os dois núcleos são positivos, eles se repelem. Mas quando eles estão se repelindo, quando eles estão se afastando, os elétrons tomam a posição no meio das duas moléculas, anulando essa força de repulsão. Né? É um processo que tem que levar em consideração uma coisa que a gente não aprendeu ainda, que é a paridade da função de onda, que a gente vai aprender em Moderna 2. Mas, basicamente, o que acontece é que, naturalmente, os dois núcleos se repelem. Mas, quando eles estão se afastando, os elétrons fazem o seu papel na molécula, que é para trazê-las de volta. Então, essa contribuição entre os dois, a repulsão e a atração, se dá tanto pelo potencial coulombiano quanto pela distribuição eletrônica na molécula. Né? Legal, professor. Legal a explicação. Tá? Então, sei lá, em grosso modo, você pode pensar que os elétrons eles têm lá uma posição média dado pela mecânica quântica, mas se os dois átomos se aproximarem muito, essa distância média dos elétrons for maior do que essa distância de aproximação, aí os núcleos estão se enxergando, eles têm que se repelir. Né? Nossa, bem legal. Gostei. Obrigado, professor. Que isso. De nada. Mais alguém tem alguma questão, algum ponto para trazer para a gente discutir? Eu sei que a gente deu uma espécie de um salto de dificuldade aí na equação diferencial. Né? A gente passou de uma situação que era, não posso dizer simples, mas não era tão complexa, e agora a gente está indo para uma situação onde a gente já tem que olhar funções especiais, etc. Eu, particularmente, acho importante que vocês conheçam a origem dessas coisas. Né? Eu poderia ter chegado aqui e dito, se você jogar o potencial na equação de Schrödinger, o que sai é isso aqui, a energia do estado H cortado ômega vezes meio mais N. Mas eu acho que isso não é produtivo, tá certo? Eu não gosto de colocar no conteúdo da aula, assim, alguma coisa que é uma carta da manga, assim, sei lá, tipo um Deus Ex Machina, assim, sei lá. Eu prefiro mostrar de onde vem, tá certo? Eu não quero que vocês gastem folhas e folhas de caderno tentando esmiuçar essa demonstração. O que eu quero é que vocês entendam, tá certo? Eu quero que vocês entendam ela. O que vai acontecer é que a gente vai ter alguns exercícios aí, onde eventualmente você tem que demonstrar essa constante aqui, né? Sei lá, você vai ter a função e aí tem que mostrar que a integral ao quadrado tem que ser 1, aí você acha quanto é essa constante, coisas desse tipo, né? Essa parte da solução da equação diferencial ela é mais informativa, tá certo? Alguém tem algum comentário a respeito disso? Por isso que eu falei que é um passeio no zoológico, né? Um passeio guiado no zoológico.
tem essas feras que são essas soluções, e a gente vai passar no zoológico e vai olhar para essas feras, ver como é que elas se comportam e passa para a próxima, tá certo? Professor, só fazer um comentário que eu achei legal essa analogia, não analogia, né, mas esse trocadilho que o senhor fez do zoológico, porque eu encarei um pouco diferente, eu mergulhei mesmo como um espectador, porque senão eu ia ficar quebrando a cabeça, tentando entender de onde saiu aquele monte de coisa. E aí, como eu tinha de antemão essa coisa do zoológico, né, de estar lá como espectador, eu acho que deixei um pouco mais suave, senão vou acompanhar e, né, para ver o que eu consigo entender no geral, né, não tentar entender alguns pontos isolados, por exemplo, de onde saiu o H e aquela coisa toda. Exatamente. Aí você tocou num ponto importante, porque o que eu coloquei na demonstração não é a demonstração completa do polinômio de Hermite, e sim o que é pertinente para o que a gente está discutindo aqui, né? Por exemplo, a origem dessa suposição aqui eu não discuti, né? Essa coisa aqui, por que tem essa gaussiana aqui, é meio que discutido en passant na aula, né? Que a gente coloca essa exponencial aí, que é para garantir que as funções elas vão para zero assintoticamente, quando x vai para menos infinito ou mais infinito, e dentro da equação diferencial elas não fazem nada, porque se você olhar, quando você pega, calcula a segunda derivada e substitui aqui, né, o primeiro passo que você faz é cortar essas exponenciais aqui, né? Ela está aqui para fazer esse papel de aparecer o alfa e o alfa aqui, né? E depois ela vai embora, né? Mas eu não discuti por que tem isso aqui. Eu acho que isso é mais pertinente para o curso de Física Matemática 1. Agora, essa questão aqui de que a gente expande num polinômio e a gente suprime os termos de ordem superior, essas são questões que são pertinentes ao curso de Física Moderna, que é justamente de onde vem essa expressão aqui para energia mecânica, né? Então, energias mecânicas que não correspondam com essa expressão não geram soluções aceitáveis para equação diferencial dado o potencial do oscilador harmônico, né? Então, essencialmente, é isso que eu quero que vocês abstraiam dessa demonstração toda. Eu também acho que é importante você saber, pelo menos ter ouvido falar em polinômio de Hermite alguma vez, saber que isso daí é a solução da equação de Schrödinger para o oscilador harmônico, né? Ainda vão aparecer mais duas funções especiais no curso, né? Então, no quiz também vai aparecer as perguntas de que função que é, para que condição e tal, que é mais para vocês saberem nomear as coisas, né? Quando a gente sabe nomear, é o primeiro passo para a gente aprender, né? Então, colocando o nome certo nas coisas já é um passo importante. Mais alguém, pessoal? Alguém gostaria de trazer algum comentário, ou trazer mais algum ponto para a gente discutir? Não precisa ser uma dúvida, pode ser uma certeza. Eventualmente, eu posso adicionar alguma coisa à sua certeza, se você tiver uma. Enquanto vocês vão tomando coragem, eu vou fazer um comentário aqui a respeito do princípio da correspondência, para o caso do oscilador harmônico, né? Então, quando a gente vai indo para um N cada vez maior, a gente vai vendo essa tendência da probabilidade em adotar essa cara do potencial, aliás, da probabilidade clássica, né? Então, isso aqui é uma forma da gente ver o princípio da correspondência se manifestando nessas funções, né? Outra coisa que é interessante a gente ver é o fato de que, como esse aqui é um potencial contínuo, a gente não tem que impor as condições de contorno na borda do potencial como a gente tinha que fazer no caso do potencial discreto. E o motivo para isso é o seguinte: quando a gente dividia em regiões, a gente estava separando, a gente estava fazendo
que cada região era resolvida por uma equação diferencial diferente. Então, o que a gente tinha que fazer era impor a compatibilização entre as soluções das diferentes regiões, né? Aqui, a gente tem uma equação diferencial que representa a solução para o espaço inteiro, né? Então, a gente não tem que impor as condições de contorno, elas já são autoimpostas pelo problema. E, por fim, aqui, né, nessa parte do oscilador harmônico, a gente vê essa questão de que a energia de um fóton transicionando de um estado para o outro é n vezes hν, né, que era a suposição do Planck, né? Então, o Bohr, um dos postulados de Bohr era que um fóton era emitido quando um elétron passava de um estado para o outro. E aqui a gente está usando o mesmo conceito. Quando um elétron passa de um estado para o outro, ele emite um fóton com energia n vezes hν, onde n é a diferença dos dois níveis. Como os níveis são dados por números inteiros, então esse n também é um número inteiro, que é justamente a suposição do Planck, né? Então, eu não sei o que vocês acham sobre isso, vocês podem até abrir o microfone e se manifestar, mas eu acho isso extremamente elegante. Quer dizer, a gente não partiu da suposição de Einstein de que os fótons eram pacotes de energia com energia hν, né? Mas a gente não partiu da suposição de que os osciladores na parede emitiam radiação com pacotes hν, né? Então, a gente chega nessa conclusão agora, meio que voltando à origem. Por isso que o subtítulo dessa aula é uma volta ao começo, né? Que a gente, agora, com a mecânica ondulatória de Schrödinger, a gente volta lá para o começo e confirma as hipóteses do Planck. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito disso? Professor, nesse caso, o elétron ficaria saltando de órbita em órbita e cada salto seria um fóton. Então, por causa disso, a gente teria uma soma de fótons que a gente enxergaria como luz. Seria a soma desses fótons. Mas ele poderia pular, por exemplo, de N0 para N1 e poderia também pular de N0 para N2. E aí vocês teriam um fóton na mesma onda. Não, né? Mas aí parece que ele sairia na mesma direção, só que ele teria uma frequência e um comprimento de onda diferente e ele estaria dentro da mesma onda ainda. É estranho isso. Não sei se o senhor entendeu o que eu disse. Tudo bem, vamos por partes, né? No vídeo eu faço o comentário de que se esse ΔE for negativo, significa que essa energia é uma energia que o elétron tem que absorver, né? Então não é um fóton que ele está emitindo, mas é um fóton que ele está absorvendo. Então, no caso dos dois casos específicos que você falou, sair do 0 e ir para o 1 e sair do 0 e ir para o 2, ele estaria absorvendo. Então daqui tem essa questão importante, que os elétrons eles só podem absorver energias específicas. Então, se você se lembrar, era uma das questões das evidências da mecânica quântica, os espectros de emissão e de absorção, que eram discretos, né? Agora, quando esse ΔE dá positivo, significa que o elétron está emitindo. Isso acontece quando ele vai do 2 para o 0 ou do 1 para o 0, certo? Certo, eu falei errado, professor. Desculpa, tá certo. Aí ele emite. A questão de qual é a probabilidade desse evento ocorrer, qual é a distribuição angular para onde esse fóton vai ser emitido, né? E também se essa transição é permitida ou não, são questões que a mecânica de Schrödinger responde, mas eu não coloquei aqui, tá certo? Essas são questões que elas são importantes, mas eu estou guardando para a gente discutir elas no caso do potencial do átomo de hidrogênio. Porque lá a gente sabe que tem regras de seleção, não sabe? Acho que o pessoal deve se lembrar das regras de seleção de Pauli, né? As regras da exclusão, né? Então, de alguma forma, aqui da mecânica quântica, desse formalismo de Schrödinger, a gente tem que chegar naquelas mesmas regras de seleção, naquelas regras de exclusão, né?
Então, essas são coisas que eu estou guardando para aquela situação lá, tá bom? Tá bom, professor. Vou esperar. Eu acho que, inclusive, que a gente vai estar mais preparado para conversar sobre essas coisas. Porque se eu falar de regra de exclusão aqui, quer dizer, não é um problema, não que o átomo de hidrogênio seja do nosso dia a dia, mas é um problema onde a gente já ouviu falar, a gente viu nas questões nas aulas de evidências da mecânica quântica, algumas coisas, então a gente vai revisitar tudo aquilo, né? Agora no ponto de vista da mecânica ondulatória de Schrödinger. Né? Agora, do oscilador harmônico, a gente não viu nada além de que dentro da cavidade que emula o corpo negro, as ondas têm energia NHμ. Né? A gente não viu nada além disso. Então, foi aí que eu parei. Mais alguém quer fazer algum comentário dessa parte aqui, do oscilador harmônico? Hoje o pessoal está fraco, né? O que será que aconteceu? Será que é porque a aula saiu na quinta? Eu ainda não assisti tudo, então acho que eu não consigo perguntar tudo. Mas pode ser isso mesmo. Acho que pouca gente assistiu ainda. Bom, uma parte importante da aula, que é uma preparação para a solução do átomo de hidrogênio, vem depois da parte do oscilador harmônico, que é como a gente adapta a equação de Schrödinger para o caso tridimensional. Porque a gente vai resolver o átomo de hidrogênio tridimensionalmente. Né? A gente vai... Uma das questões a se levantar, uma das críticas a se fazer do modelo de Bohr é que ele supunha que os elétrons eles estavam confinados em órbitas bidimensionais. Né? E a equação de Schrödinger nos permite resolver esse problema tridimensionalmente. Então, nós vamos obter densidades de probabilidade tridimensionais para os orbitais dos elétrons no átomo de hidrogênio. Mas, até agora, a gente não viu a equação de Schrödinger tridimensional. Né? Aí, eu fiz essa adequação depois dessa parte do oscilador harmônico. E, para isso, eu usei o potencial mais simples que a gente resolveu até agora, o potencial aprisionador mais simples que a gente resolveu até agora, né? Que é o poço quadrado infinito. Só que um poço quadrado infinito... Oi, alguém falou alguma coisa? Eu só ia perguntar, por que o poço tem que ser infinito, professor? Se ele for infinito, por exemplo, no caso, duas partículas, uma molécula de hidrogênio, ela nunca vai deixar de ser parte, né? Um hidrogênio vai estar agregado a outro hidrogênio para sempre, porque ele é infinito, por mais que você separe, ele vai estar sempre ali junto. Ah, não, calma. Uma coisa é o potencial do hidrogênio, que não é infinito. Outra coisa é essa caixa que eu estou resolvendo aqui, que é um poço quadrado infinito. Tá bom. É um modelo, né? Não é que... Assim, eu não vou resolver o átomo de hidrogênio com esse potencial. O que eu estou querendo mostrar é como a equação de Schrödinger fica se a gente quiser resolver um potencial tridimensional. E aí eu estou trazendo um potencial tridimensional baseado no potencial mais simples que a gente resolveu, que é o do poço quadrado infinito. Agora, por que o infinito e não o finito? Porque se você se lembrar, na aula do poço quadrado, eu disse que a solução do poço quadrado finito ela se dava numericamente, e que a gente não ia fazer no curso porque era um gasto matemático e numérico ali que não ia agregar, não ia trazer os benefícios didáticos que eu estava planejando para o curso. Então a gente vai resolver o infinito porque ele é mais fácil. Então a gente não tem que compatibilizar
as funções de onda fora e dentro do potencial, etc. Então, e outra, a solução ela é simples, ela sai um seno e acabou, né? Então, esse potencial tridimensional que eu vou usar para mostrar para vocês como fica a equação de Schrödinger seria um pós-quadrado infinito tridimensional, que seria essa função aqui, né? Então, é uma função que é zero se o x for maior que zero e menor que Lx, se o y for maior que zero e menor que Ly, e se z for maior que zero e menor do que Lz. Em qualquer outra situação, esse potencial é infinito, né? Então, é a situação de uma partícula presa dentro de uma caixa, né? Toda vez que ela bate numa dessas faces aqui, ela recebe um empurrão de volta, né? Então, ela não vai ser encontrada fora, porque ela é um poço infinito, né? E aqui dentro ela vai ter uma solução baseada naquela que a gente obteve. Mas como fica a equação de Schrödinger? A equação de Schrödinger ela tem que ser resolvida tridimensionalmente. Então, o potencial é tridimensional, a função de onda é tridimensional, mas, olha aqui, a gente tem que adicionar os termos das derivadas. Então, aquela derivada que tem na equação de Schrödinger aqui, ó, independente do tempo, ela passa a ser um laplaciano. Vocês devem se lembrar do laplaciano de cálculo 4 e de eletromagnetismo, né? Então, o laplaciano aqui é que faz as vezes da derivada espacial da função de onda. Então, é essa aqui a equação de Schrödinger completa, tridimensional, que a gente vai resolver essa caixa e depois vai resolver o átomo de hidrogênio, né? E aí vem uma coisa... Bom, antes de eu continuar, alguém tem alguma pergunta? Olha, pessoal, eu estou falando aqui porque ninguém está me fazendo pergunta. Então, eu estou falando as coisas que eu acho que a gente deveria discutir hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, ou abra o microfone ou levanta a mãozinha aí no aplicativo. Tá bom? Bom, para resolver a equação de Schrödinger tridimensional, a gente usa o mesmo artifício que a gente usou para achar a equação de Schrödinger independente do tempo, né? A gente assume que a função de onda ela pode ser separável, né? Aí vocês vão ver o vídeo lá e ver como é que a gente separa uma equação diferencial em três, né? Então, nesse caso, a gente tem que resolver três equações diferenciais, uma para cada coordenada. E é a mesma coisa que a gente vai fazer para o átomo de hidrogênio. A gente vai pegar essa equação, que vai ser complicada, a gente vai tentar desmembrar ela em outras três e vai resolver uma por uma. Tá certo? A aula do átomo de hidrogênio é dividida em duas partes, porque numa aula a gente vai resolver duas coordenadas e na última aula a gente vai resolver a terceira coordenada, né? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Professor, no caso da equação de Schrödinger ser independente do tempo, é porque eu entendi que porque o potencial é constante, mas no caso passado lá do hidrogênio, é que um oscilador, é estranho pensar um oscilador, né, que seja independente do tempo, né? O oscilador pode ser independente do tempo? Ou tem a ver só com o potencial? Ou isso não se relaciona? É só o potencial. O potencial tem que ser fixo no tempo. Ele pode ter uma dependência espacial, mas essa dependência espacial ela não pode mudar no tempo, né? Então, o potencial pode ser uma função de x, y e z. O que ele não pode ser é uma função de t. Tá legal. Entendeu? Ou seja, a derivada parcial lá tem que ser 1, né? Então, no caso do que você comentou, você tem a partícula oscilando lá no potencial, ela tem um movimento, né? Obviamente que todo movimento tem uma componente temporal, mas o potencial não está mudando. O potencial é aquele lá, kx² sobre 2. Né? Ele não tem uma dependência temporal, né?
No caso do átomo de hidrogênio, vai ser K sobre R2. Né? K é uma constante, não é exatamente a constante eletrostática. Né? É uma constante que inclui a constante eletrostática e as cargas. Né? Mas é um potencial que cai com... Não é R sobre R2, é sobre R. Desculpe, R2 é a força. Né? Então, é um potencial que depende da posição, mas não depende do tempo. Né? Tá legal, professor. Valeu. Então, aqui, depois que a gente separou essa equação diferencial em 3, a gente tem essa solução de cada um desses termos aqui. Só que agora a energia mecânica aqui, ela é a soma de contribuições de cada uma das coordenadas. Né? E aí, se você se lembrar daquela nossa primeira visita do zoológico, esses caras aqui têm uma solução bem mais simples do que os polinômios de Hermite, que é só um seno. A complicação vem do fato de que a gente obtém as funções de onda para cada coordenada, né, e cada uma está atrelada a uma condição de quantização, nx, ny e nz. Né. Esse número quântico está atrelado a um valor, que é uma contribuição de cada eixo para a energia mecânica, né, e a energia mecânica, portanto, depende de 3 números quânticos, e não só de um. Né. Quando a gente resolveu o poço quadrado infinito unidimensional, só tinha um número quântico lá. Quando você resolve ele tridimensional, aparecem 3 números quânticos. Então agora, cada estado físico de uma partícula quântica presa num potencial de uma caixa é representado agora por uma trinca de números quânticos, e não mais por um número quântico só. Né? Veja só, isso é um aumento de complexidade, mas traz um problema adicional, quer dizer, um problema. É um conceito adicional, que é o conceito de degenerescência. Né? Se você tiver uma caixa simétrica, ou seja, Lx igual a Ly igual a Lz, você pode pegar esses L ao quadrado aqui e colocar todos em evidência aqui fora, aqui, ó, L quadrado. Né? Aí esse cara aqui você tira, tira e tira. Aí, olha só, os estados 1, 1, 2, 1, 2, 1 e 2, 1, 1, se você substituir aqui, eles vão dar a mesma energia mecânica. Então, são 3 estados diferentes, 3 estados físicos diferentes, com distribuições de probabilidade diferentes, mas que têm a mesma energia mecânica como representar, como variável física de representação. Sabe? Então, são 3 estados, 3 condições que têm 3 distribuições de probabilidade, mas que têm a mesma observável física, a mesma energia mecânica. Então, se você fizer um experimento para medir a energia mecânica, você não sabe em qual desses 3 estados a partícula estava, só pela energia. Né? Então, você tem essa condição de que cada coordenada adicionada ao problema adiciona, cada grau de liberdade no problema adiciona um número quântico. E simetrias adicionam degenerescência. Certo? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Bom, parece que a minha explicação foi bastante clara, então vamos continuar. Então, olha só, na condição de simetria, aqui eu peguei uma figura do Tipler, né? L1, L2, L3, mas aqui a gente pode entender como Lx, Ly e Lz. Né? Então, quando Lx igual a Ly igual a Lz, a gente tem estados quânticos com a mesma energia. Né? Mas quando você sai dessa condição de simetria, você tem valores diferentes, aí você tem uma estrutura fina aqui, ó, uma estrutura entre os estados. Tá? Então, é importante a gente ter esse conceito de quando a gente vai resolver a equação de Schrödinger tridimensional, que é, a gente deve esperar uma quantidade de números quânticos igual à quantidade de graus de liberdade, e a gente deve esperar que condições de simetria tragam estados degenerados.
tá? Alguma pergunta? Professor, esses números quânticos, 1, 1, 2, 1, parece que eu tenho uma certa familiaridade, não familiaridade, mas uma certa lembrança deles quando eu estudei metalurgia em relação à orientação dos cristais, a textura. E aí tinha os planos e orientações cristalográficas. Isso tem uma relação ou não? Não, eu sei do que você está falando, mas não é a mesma coisa, não. Quer dizer, lá eram componentes do vetor que representava o cristal, né? Ele tem semelhança, eu reconheço isso, mas não é a mesma coisa, não. Ah, tá bom, que bom. Não, já ia fazer uma confusão aqui. Eu não daria um curso de cristalografia. Bom, pessoal, eu gostaria muito que mesmo que vocês trouxessem alguma coisa para a gente discutir, né? Quanto mais a gente discute, mais fica registrado aqui, mais material vocês têm para a prova. Então, se alguém quiser fazer um comentário a respeito da explicação que eu fiz aqui. No vídeo eu até fiz um comentário de que essa solução aqui, essa fera que a gente visitou no zoológico, ela é mais simples do que o polinômio de Hermite, né? Ela é menos feroz do que o polinômio de Hermite, então ela tem um olho só, enquanto o polinômio de Hermite tinha 2 olhos. 2 olhos. Já. A gente vai para situações de bichos com mais olhos agora. Desse daí você não pode aproximar da jaula, né? Porque ele tem noção de profundidade e te pega, né? Exato. Então, agora que a gente vai pro átomo de hidrogênio, a gente vai conhecer feras com mais olhos. Bom, pessoal, nós teríamos aí mais 40 minutos, mais meia hora de discussão. Bom, então, não havendo mais perguntas, então eu vou encerrar a aula, tá bom? Mais uma vez, eu realmente gosto de salvar no vídeo todas as perguntas relacionadas ao conteúdo aqui. Então, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do que a gente discutiu hoje aqui? Ou então, em caso negativo, eu vou parar de gravar, então, hein?